Hérnia de disco é grave? Hérnia de disco tem cura? Posso fazer exercício? Posso fazer exercício com impacto? Qual é o melhor tratamento? Toda vez que eu recebo um paciente que tem hérnia de disco, que recebeu esse diagnóstico, eu vejo que eles ficam muito perdidos, muito chateados, muito preocupados, cheios de dúvidas. Então, para te ajudar, eu fiz um compilado de todas as perguntas mais frequentes que eu recebo sobre hérnia de disco para te responder aqui nesse vídeo. Olá, meu nome é Lê Pellegrini, sou fisioterapeuta especialista em dor nas costas. Esse canal foi feito para você que quer saber como se livrar de dor nas costas sem fazer um monte de tratamento, sem fazer cirurgia, sem gastar dinheiro por aí com um tratamento que não é eficiente. Qual é o melhor tipo de tratamento? Quais são as técnicas mais certeiras? O que é bobeira que a gente já viu por aí? Tudo isso sem remédio, sem cirurgia. Então vamos começar então explicando o que é hérnia de disco afinal de contas, né? Eu vou explicar, vou mostrar aqui no modelo alguns elementos da estrutura do nosso corpo, da parte anatômica, para você poder entender o que é a hérnia de disco em si. Então, aqui é a coluna. Então, a gente observa que é um empilhadinho de ossos, um em cima do outro. Observa aqui, ó, que aqui a gente tá vendo a coluna de lado, né? Como se eu estivesse olhando de lado para você. E que a coluna tem essas curvas. Então, é esperado que você tenha uma curva aqui na lombar. Às vezes chega o paciente com medo por conta disso, e é normal, é esperado que tenha, tá bom? Então é um compilado de ossinhos um em cima do outro. Entre esse ossinho, entre uma vértebra e outra, tem o disco. O disco, ele é um amortecedor mesmo, ele tem essa função de absorver todos os impactos da coluna. Então, já fica aí esse mito, pode fazer exercício com impacto, mas a gente vai falar disso mais em detalhes daqui a pouco. Nesse disco, ele vai recebendo os impactos e vai distribuindo de maneira uniforme ali na sua coluna. O que acontece, então, na hérnia de disco? Por alguma razão, que a gente vai explicar aqui daqui a pouco, esse conteúdo que fica embaixo aqui da vértebra, ele tem esse deslocamento posterior para essa região de trás da coluna. E é isso que começa a gerar as consequências de dores irradiadas e etc. Então, o que é hérnia de disco? É quando o disco vertebral ele sai do centro da coluna e uma parte desse conteúdo do disco vertebral ele vai para trás. Comenta aqui pra mim quais são as coisas mais difíceis que você tem para fazer na sua rotina por conta da hérnia de disco. Quais são as suas maiores dificuldades em fazer por conta dela? E aí tem outra pergunta que o paciente sempre faz, se a hérnia de disco é uma coisa grave. E a hérnia de disco ela pode se tornar grave quando a gente não faz o tratamento dela de maneira adequada, e também tem alguns casos que são graves e a gente sempre recomenda o tratamento cirúrgico. Mas calma, o tratamento cirúrgico ele é indicado em apenas 2% dos casos. A primeira parte, que já vai direto para o campo, né, da parte médica de cirurgia, é quando o paciente desenvolve uma perda de força muito significativa daquele membro ali que foi acometido. Quando associado a isso tem dor 24 horas, e gente, dor 24 horas é 24 horas mesmo. Você dorme e acorda com dor, ela não tem nenhum período de melhora e não tem efeito com medicamento. Então, nenhum medicamento que você toma alivia essa dor. Então, é diferente. Às vezes o paciente chega com muita dor, mas tem um pequeno alívio. Ah, de manhã é melhor, à tarde é melhor, quando eu sinto é melhor. Então, isso já tira pra gente a possibilidade de fazer um tratamento cirúrgico. Mesmo que o paciente sinta muita dor, tem outras possibilidades aí. Quando tá associado também com falta de sensibilidade na região interna das pernas e órgãos genitais, então isso já levanta uma suspeita, um alerta, a gente vai avaliar esse paciente com mais detalhe e mais calma. E também quando está associado perda de fezes e urina, então o paciente já não consegue segurar, ou quando vê perder um pouco de urina, um pouco de fezes, então já começa a entender, a gente já começa a pensar que esse corpo está muito em sofrimento e o melhor para esse paciente é fazer realmente a cirurgia, mas lembra, só 2% dos casos, a grande maioria a gente consegue converter no tratamento conservador, que é o tratamento que não envolve cirurgia. E aí as pessoas perguntam muito se a dor da hérnia de disco pode descer para o braço ou para a perna. E a resposta é sim, pode. Isso porque quando esse conteúdo do disco vertebral ele vai para trás e forma a hérnia de disco, ele começa a comprimir o nervo. Então, com essa compressão do nervo, essa dor começa a irradiar para o braço ou para a perna. Por isso que é muito comum o paciente falar que perdeu força, que perdeu sensibilidade, que sente choque, formigamento. Todas essas características, elas já nos dão indício de que realmente tem uma compressão do nervo acontecendo ali. Então, quando, por exemplo, o paciente chega para fazer um tipo de tratamento, a gente sempre pergunta qual que é o
tipo de dor que você sente. Você consegue nomear esse tipo de dor? Porque se o paciente fala queimação, choque, pontada, isso já são características de dor de comprometimento de compressão nervosa. Diferente de uma dor enfisgada, uma dor empoltada, a gente já entende que isso é mais muscular. Até esses detalhes, eles são muito importantes pra gente quando o paciente passa por um processo de avaliação. Aproveita e se inscreve aqui nesse canal, eu vou falar muito sobre os melhores tratamentos para hernia de disco e dor nas costas, quais são os tratamentos mais eficazes, sem você perder tempo, sem você perder dinheiro, sem ter que tomar remédio, sem fazer cirurgia. Toda segunda às 19 horas sai um vídeo novo no canal, se inscreve para ficar por dentro de tudo. Hernia de disco tem cura? Essa é uma pergunta bem comum para os pacientes fazerem também. O tratamento de hernia de disco pode fazer com que o paciente sim chegue a ficar curado disso. Existe uma própria absorção do corpo ali dessa região que sofreu com a compressão, mas a gente precisa lembrar que quanto mais tempo o nervo fica comprimido, mais difícil de a gente fazer essa reabilitação. Por isso que eu sempre falo muito aqui, nos primeiros sinais de dor, já vai procurar o tratamento, já vai fazer o tratamento certinho, o tratamento correto, para que o nervo não fique muito tempo em sofrimento. A grande questão é que esse conteúdo que extravasou, que foi para fora ali, que ficou comprimido esse nervo, faz com que o paciente tenha dificuldade em fazer coisas simples do dia a dia. Então a gente tem que retomar essas funções o quanto antes. Quanto mais rápido você procurar ajuda, mais rápido e mais fácil vai ser o seu tratamento. Então não perde tempo, não fique enrolando, que pode chegar a ficar o caso mais complicado, demora mais para tratar. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. E aí muita gente me pergunta também se quem tem hernia de disco pode fazer caminhada, pode fazer corrida, pode fazer musculação, pode fazer abdominal, pode fazer exercício com impacto. E a resposta é depende. Se você tá numa fase muito aguda, muito inflamatória, que você tá sentindo muita dor irradiada, que tá difícil se movimentar, então não, nesse momento não é a melhor hora de você fazer. Se você já teve hernia de disco, tá sem sintoma agora, então você pode sim fazer atividades físicas desde que no dia seguinte você não fique com dor. Então não precisa ter medo porque você teve uma hernia de disco, você viu lá na ressonância, mas agora você tá sem sintoma, você tá seguindo sua vida normalmente, então nesse caso não tem problema nenhum, no dia seguinte do exercício você fez e ficou ótima, então não tem problema, pode levar sua vida tranquilamente. Então essa é uma visão de que não podia, muito antiga. Fizeram um estudo recente falando que quem corre tem o disco vertebral mais forte do que quem é sedentário. Então veja, essa pessoa tem menos chance de vir a desenvolver uma hérnia de disco. Então não tem problema você fazer exercício com impacto, desde que agora você não esteja com dor e de que no dia seguinte você fique sem dor também. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo quais são os principais sintomas de hérnia de disco. Então se você tem hérnia de disco ou se você não sabe se hérnia de disco é o seu caso, se é isso que você tem, assiste esse vídeo para ficar por dentro. Vou deixar o card aqui em cima, vou deixar o link também na descrição para você assistir na sequência. Qual é o melhor tipo de fortalecimento para quem tem hérnia de disco? Então eu vejo muito os pacientes preocupados em fortalecer o core, em fazer pilates, em fazer musculação. E eu preciso te dizer que, primeiro de tudo, essa resposta é bem polêmica. As pessoas que têm dor nas costas de maneira geral, não necessariamente só hérnia de disco, elas têm um padrão de contração muscular muito ativado, muito forte, porque tá com dor e a gente contrai a região que dói de forma protetiva. Então é muito comum o paciente chegar no consultório muito travado, não conseguir nem mexer essa região da coluna. Então, por isso que o fortalecimento não necessariamente é o melhor caminho pra gente levar esse paciente a ficar sem dor nas costas, no caso, né, por conta de uma hérnia de disco. A primeira coisa que a gente tem que fazer ali é achar um movimento que tire a compressão do nervo que a hérnia de disco faz sobre o nervo. Então, esse é o melhor tratamento. Depois, no segundo momento, quando o paciente tá melhor, aí a gente indica pra ele um fortalecimento, mas não é o fortalecimento que vai fazer ele ficar sem a dor por conta da hérnia de disco. Deu pra entender isso que eu tô querendo dizer? Outra coisa, também não tô querendo dizer que é pra fazer massagem, porque aí a gente entra naquele ponto que eu sempre falo, não vai resolver a causa da dor. Pode aliviar momentaneamente, mas depois a dor vai voltar. Então a gente precisa entender que a dor e essa contratura muscular muito forte é uma consequência do que o corpo tá sofrendo. A gente tem que tratar essa causa ali primeiro, essa movimentação específica, algumas técnicas específicas da fisioterapia e não ficar enxugando gelo. Então por isso que o fortalecimento não é a primeira estratégia que a gente usa. A gente usa depois que o paciente já não tá mais com tanta dor. Por isso que a resposta
nascosta não tem o melhor fortalecimento, porque não é o primeiro tratamento que a gente vai fazer com o paciente que tem hérnia de disco. E se você quer saber como amenizar a dor dessa hérnia de disco, uma queixa muito comum também, eu preciso te dizer que existem tratamentos mais eficazes. Quais são os tratamentos mais eficazes? Os que tiram a compressão ali do nervo, então que vão fazer de alguma forma com que essa hérnia de disco seja mais facilmente reabsorvida. Então, choquinho, luzinha, massagem, medicamento, liberação miofascial, ventosa, eles estão tratando apenas o sintoma, a consequência da hérnia de disco, que é a dor. Então a gente precisa pensar em quais movimentos estratégicos vão fazer com que você pare de sentir essa dor nas costas e não só ficar enxugando o gelo ali, tá bom? Então tem um vídeo aqui também sobre isso, eu vou deixar aqui o linkzinho também para você assistir.